Nós ouvimos nosso Senhor nos dizendo no Evangelho: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. No Evangelho segundo João, esse tema da hora aparece do início ao fim. Por exemplo, lá no capítulo 2, Jesus está numa festa de casamento em Caná, na Galileia. Sua mãe percebe que acabou o vinho, pede que ele faça alguma coisa. Ele diz: minha hora ainda não chegou. Agora chegamos aqui ao momento, nesse capítulo 12 do Evangelho, em que Jesus diz: agora sim, chegou minha hora. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Agora. Isso quer dizer, meus irmãos, que a glória de Jesus não é o sucesso e a fama por causa dos milagres. Isso é a glória segundo o mundo. A glória de Jesus é o momento em que Ele cumpre plenamente a vontade do Pai. É o momento em que Ele ama plenamente o Pai. Portanto, a glória de Jesus, contraditoriamente, é a sua entrega na cruz. Então já estamos às portas da paixão do Senhor. Domingo que vem vamos celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a sua prisão e morte. A glória de Jesus não está na entrada triunfal, está na morte. Porque é a entrega voluntária à morte por amor, o propósito, o sentido da vida de Jesus. Também nós, irmãos, não nos iludamos com as glórias desse mundo, com as pompas, com as honrarias deste mundo que passam. Que a nossa glória seja seguir nosso Senhor, obedecer seus mandamentos, cumprir a sua vontade, como foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira ideia central na liturgia da palavra de hoje. A hora de Jesus e a glória dele como sua entrega na cruz. Há uma segunda ideia também muito importante. Nós ouvimos Deus falando pelo profeta Jeremias, esse belíssimo capítulo 31 de Jeremias. Deus anuncia que quer fazer uma nova aliança com a humanidade. Aquela primeira aliança foi feita em tábuas de pedra, entregue a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Mas agora Deus diz pelo profeta: imprimirei minha lei em suas entranhas, hei de inscrever minha lei em seu coração. Deus agora não quer escrever mais em tábuas de pedra, Ele quer escrever a sua lei nas nossas almas. Foi isso que Jesus disse ao instituir a Eucaristia: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Então o próprio Jesus interpretou esse capítulo 31 de Jeremias como se cumprindo em sua vida, naquele momento, a sua hora, a hora da sua entrega na cruz. Nós rezamos com o rei Davi no Salmo 50: ó Deus, criai em mim um coração que seja puro. O que significa esta oração, irmãos? Davi está pedindo não apenas ações santas, atividade pura. Ele está pedindo não apenas para não cometer pecados mortais. Conversão é mais do que isso. Conversão é a mudança das nossas intenções, da nossa mentalidade. Muitas vezes nós nem cometemos pecados mortais, mas também não permitimos que Deus mude a nossa maneira de pensar. Quando alguém vai se confessar e diz: ô padre, eu não tenho pecados mortais, eu não tenho nada para confessar, porque eu não matei, não roubei. E aí o padre suavemente vai ajudando a pessoa a entrar em sua consciência. Jesus diz: aquele que deseja o mal para o seu irmão é um homicida. Aquele que chama o seu irmão de idiota é um homicida, merece o fogo do inferno. Aquele que olha para uma mulher com concupiscência, que não é a sua esposa, já comete adultério. Então Jesus nos mostra no Evangelho que nós precisamos não só parar de cometer ações pecaminosas. A conversão tem que entrar no nosso coração, nas nossas intenções. Dai-me um coração puro. Isso sim. Quer dizer, a lei de Deus tem que chegar no mais profundo do nosso ser. Não apenas mudar as nossas ações.
Mas a nossa mentalidade tem que ser tocada pela lei de Deus. Isso é a nova e eterna aliança. Então, meus irmãos, a lei de Deus não quer ser algo exterior a nós, que vem de fora para dentro. A lei de Deus quer brotar do nosso próprio interior. Como nós ouvimos os gregos que foram conversar com Filipe, dizendo: gostaríamos de ver Jesus. E aquilo foi para Jesus um sinal de que a sua hora chegou. Ele no final diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Então os gregos, quer dizer os pagãos, os não judeus, já estão sendo atraídos a mim. Tem um sinal que a minha hora chegou. Está na hora de eu ser levantado na cruz. Exatamente isso, a nova lei. Nova aliança não é mediante a obrigação. Por exemplo, eu fico triste quando eu ouço alguém vindo confessar, por exemplo, e dizendo: porque eu não cumpri a minha obrigação de ir à missa. Eu faltei à missa porque a minha obrigação ia à missa. É verdade. Mas quem pensa assim ainda está na antiga aliança. Ir à missa é obrigação, é algo exterior a mim. A nova aliança é: eu me sinto atraído à missa. Não precisa ninguém dizer: tem que ir à missa, senão vai para o inferno. Não, eu desejo ir, eu sinto vontade de ir, porque eu entendo que é a missa, é Jesus se dando a mim. Então, meus irmãos, a nova aliança significa amar a Deus verdadeiramente, desejar aquilo que Deus deseja. Não cumprir exteriormente o que Deus manda apenas, mas desejar o que Deus deseja, pensar com os pensamentos de Deus. Santo Agostinho, esse bispo do norte da África, que morreu no século V, um dos grandes santos padres da igreja, Santo Agostinho diz: ama e faz o que quiseres. Ele diz: quem ama não precisa mais de lei. Se nós de fato amarmos a Deus e ao próximo verdadeiramente, não precisamos ficar presos ao rigor da lei, porque a lei só existe porque nós não amamos como deveríamos amar. Então hoje somos convidados a essa nova aliança que vai além da lei. A aliança nova que Jesus quer estabelecer conosco é aquela em que acontece a união de vontades. A nossa vontade adere à vontade de Deus. Aí nós chegamos ao terceiro tema dessa liturgia. Por que a morte é necessária no caminho de Jesus? Jesus tenta explicar isso no Evangelho. Ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele permanece apenas um grão de trigo. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Para que a semente se torne uma nova árvore, a semente precisa explodir, a semente precisa morrer, para que dela nasça uma nova árvore. O que significa isso? Irmãos, Jesus, não é que a morte dele seja necessária, é que a morte dele é inevitável, diferente. É inevitável que Jesus morra. Por quê? Porque esse é o caminho do amor. Porque amar dói. Veja, por exemplo, no matrimônio. Não há verdadeiro. E não me venha falar que ama a sua esposa quem ainda não sofreu por ela. Não me venha falar que ama o seu cônjuge quem não abre mão de nada por amor a ela. Porque o amor já traz em seu DNA sacrifício, autodoação, renúncia de si mesmo. Como Jesus que nos diz no Evangelho: aquele que se apega à sua vida vai perdê-la, mas aquele que entrega a sua vida, esse a ganhará. Não só no matrimônio, mas também na paternidade, na maternidade. Veja como a mãe ama sofrendo. Na amizade também, esse amor de amizade comporta sofrimento. A relação professor-aluno, quanta abnegação, renúncia, doação, paciência o amor exige. Amar dói. Por isso então é que se o grão de trigo não morrer, ele não produz fruto. Quer dizer, é o que nós pedimos na oração coleta no início da missa: dai-nos, Deus, a graça de caminhar na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte. Veja, ele se entregou. Ele mesmo diz: não é ninguém que tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Eu a dou, eu entrego a minha vida. E assim Jesus transformou sua morte num sacrifício, numa oferenda. A morte de Jesus deixou de ser meramente a aplicação de uma pena capital
de uma pena de morte. Ele transformou, pelo amor que colocou naquela morte, naquela entrega, ele transformou sua morte num sacrifício agradável a Deus, porque ele colocou amor nela. Você também pode transformar a sua dor em sacrifício agradável a Deus, se você passar pela dor com amor. Se você parar de ficar lamentando, reclamando de tudo e oferecer a Deus como um jejum, como se fosse uma abstinência, como se fosse uma mortificação, você pode oferecer o seu sofrimento, a sua dor física, a sua dor moral, como uma oferenda por amor a Deus. Coloque amor e você vai ver como a perspectiva muda. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos a carta aos Hebreus dizendo que Cristo foi atendido por Deus por causa de sua entrega a Deus, porque ele aprendeu o que significa obediência a Deus. Ao consumir a sua vida, ele se tornou salvação para todos. É isso que acontece na Eucaristia. Cada vez que nos reunimos ao redor do altar para celebrar a ceia eucarística, Jesus renova, ele atualiza, ele torna presente aqui aquele ato supremo de obediência ao Pai, de entrega por amor, que leva à consumação da sua vida. Por isso, o sacrifício da missa chega ao ponto mais elevado no momento em que o sacerdote come o pão consagrado, bebe o vinho consagrado. Aquele momento o sacrifício de Jesus está sendo consumido, mesmo que você não possa comungar, por estar numa situação irregular ou esteja remotamente participando da missa, não possa comungar sacramentalmente, o sacerdote comungou, então o sacrifício foi consumado, né? Mais importante do que você receber o sacramento da Eucaristia é o sacramento ser consumado no altar. Não depende que você receba para ele ter valor na sua vida. O sacerdote comungando já está suficiente. O sacrifício aconteceu. Jesus deu sua vida, deixou que sua vida fosse consumida por amor. Por isso que a Eucaristia não é para ficar só no ostensório, para ser adorada. É para ser comida, mastigada, ingerida. Porque o amor de Deus se dá, se entrega voluntariamente em sacrifício. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, aumentai o nosso amor por vós. Amor que não é um sentimento apenas, amor que é obediência, amor que é submissão à vossa vontade, amor que nos leva à entrega da nossa vida, se preciso, que nos leva à doação do nosso tempo, à doação do nosso serviço, amor que nos leva a colocar a mão no bolso e partilhar os nossos bens. Imprimi, ó Deus, a vossa lei em nossos corações, que a vossa lei não esteja exterior a nós, mas no interior dos nossos corações, para que nos sintamos atraídos a vós e vos busquemos espontaneamente, que não seja preciso que digam: buscai o Senhor, conhecei a Deus, como diz o profeta Jeremias, mas que o nosso próprio espírito deseje, como terra sedenta e sem água, a vós, ó Deus. Infundi, Deus, a virtude teologal da caridade em nossos corações. Nós os pedimos como a vossa serva Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, numa das páginas mais belas da sua autobiografia, o livro chamado História de uma Alma, ela começa a dizer para Deus os desejos que ela traz no coração. Ela é uma simples monja francesa do século XIX, está lá trancada no convento, mas ela diz: eu sinto em mim desejo de ser sacerdote, eu sinto em mim desejo de ser mártir para consumir a minha vida nas terras de missão, eu sinto em mim desejo de ser apóstolo, mas eu só posso ser uma coisa, monja, carmelita. E aí, meditando nisso, ela descobre o segredo da sua vocação. Ela diz: a minha vocação é o amor. Porque o amor é o que une todas as vocações. O amor é que faz os esposos se doarem um ao outro, doarem-se aos filhos, viverem a vocação familiar. O amor é que leva os mártires a terem coragem de entregar a própria vida e derramar o próprio sangue. O amor é que leva o missionário a terras distantes, deixar tudo para trás. O amor. Então não importa em que vocação nós estejamos, não importa em que lugar nós estamos, se nós vivermos o amor verdadeiro, um amor de sacrifício, o amor cristão, o amor ágape,
nós estamos cumprindo a vontade de Deus, a nova aliança. Senhor, nós vos pedimos, dai-nos essa virtude teologal, que nós não conseguimos desenvolver pelas nossas forças humanas, mas só mesmo pela vossa graça. Nós vos pedimos, em Jesus, vosso Filho, que, chegando a sua hora, se entregou por amor a nós.